Você procrastina na sua vida? Eu sou Yasmin, psicóloga, e hoje quero falar sobre um comportamento que afeta muitas pessoas, a procrastinação. Para facilitar a compreensão, eu dividi esse vídeo em 3 partes, onde vamos entender o que é, por que ela acontece e algumas ferramentas que podem ajudar a combatê-la. Embora a literatura científica ainda seja limitada sobre o tema da procrastinação, existe um autor relevante, Alexander Rosenthal, da Universidade de Estocolmo, que tem contribuído significativamente para o estudo desse tema. Então o vídeo é baseado nesse estudo e eu vou trazer os pontos principais sobre isso. Procrastinar é algo que todos fazemos de vez em quando. Apesar disso, geralmente causar um estresse, esse adiamento raramente resulta em sérios problemas psicológicos. Mas, para algumas pessoas, adiar as atividades se torna um hábito frequente e pode se tornar um padrão comportamental persistente que interfere na rotina diária. E quando isso começa a afetar a vida de uma forma negativa, é importante prestar atenção e buscar entender por que isso está acontecendo. Pode ser que a tarefa pareça muito difícil, que você esteja cansada ou que acredite que não vai conseguir fazer um bom trabalho. Quanto mais entendermos esses motivos, mais fácil fica para lidar com elas e parar de procrastinar. Primeira parte, o que é a procrastinação? É quando alguém adia intencionalmente uma ação, mesmo sabendo das consequências negativas desse atraso. A procrastinação envolve postergar o início ou a conclusão de uma tarefa até o último momento, ultrapassando prazos ou adiando indefinidamente por dias, semanas, meses e até anos. Por exemplo, deixar de estudar ou deixar para estudar só no dia antes da prova, mesmo sabendo que isso vai te deixar mais ansiosa. Esse adiamento de tarefa geralmente traz consequências ruins. Quem procrastina tende a sentir mais estresse, culpa e até mesmo problemas de saúde mental. Além disso, a procrastinação pode atrapalhar o desempenho no trabalho, nos estudos e até mesmo nas finanças. Em casos mais graves, ela pode atrasar o início de tratamento de saúde, fazendo com que as pessoas sofram mais e demorem mais tempo para se recuperar. Muitas pessoas se sentem mal por procrastinar. Não é só falta de motivação. A pessoa procrastina apesar de saber que será prejudicada. Isso afeta a saúde mental, reduzindo a percepção de autoeficácia. Agora, vamos para a parte 2. O que leva à procrastinação? O que pode estar por trás da procrastinação? Existem várias maneiras de definir a procrastinação, mas a ideia central é que sempre é a mesma. É quando a gente adia uma tarefa, seja porque está com preguiça, porque a tarefa parece difícil ou porque simplesmente preferimos fazer algo mais agradável no momento. Alguns especialistas dizem que a procrastinação envolve um desconforto emocional, como a angústia de saber que está adiando algo importante. Outros falam que é um comportamento irracional, já que, mesmo sabendo que o adiamento vai trazer consequências ruins, a gente faz isso de qualquer forma. Pesquisas sugerem que o ato de adiar compromissos de forma crônica deve ser entendido como um comportamento e não como um traço fixo de personalidade. Olha que importante isso aqui, gente! A procrastinação não é uma doença mental, não é um transtorno, é sim um sintoma. Isso quer dizer que não é algo que podemos diagnosticar como a depressão ou a ansiedade, mas ela pode ser um sintoma de outros problemas, como estresse, ansiedade ou até dificuldade no trabalho e nos estudos. A procrastinação é um sintoma muito comum em pessoas com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A procrastinação é um pouco diferente de simplesmente ter dificuldade para priorizar tarefas ou ser assertiva. Ela envolve uma escolha ativa entre 2 atividades, onde uma é deixada de lado em favor de outra. Geralmente isso acontece porque a pessoa prefere uma recompensa imediata ou quer evitar algo que possa ser desagradável ou desconfortável, fuga, por exemplo. Primeiro, é importante entender que a procrastinação varia de pessoa para pessoa. O que uma pessoa evita pode não ser o mesmo que a outra, mas há algo em comum: o desejo de evitar uma tarefa desagradável ou a busca por uma recompensa imediata. Imagine que você tem uma prova importante, mas, em vez de estudar, você prefere ver um filme agora. A recompensa de assistir o filme é imediata e prazerosa, enquanto o estudo parece distante e chato. Quanto tempo temos disponível até o prazo final, por exemplo? É uma pergunta que temos que fazer. Quanto falta para a recompensa? Quanto mais próxima, mais motivado eu fico. Por exemplo, se a tarefa é difícil e o prazo é longo, a tendência é adiá-la até que se torne urgente.
Um outro fator importante também pode estar ligado à idade. Estudos mostram que entre 15% e 20% dos adultos e cerca de 50% dos estudantes se sentem prejudicados por procrastinar. Olha que número alto, né? Jovens, especialmente estudantes, costumam procrastinar mais, o que pode estar relacionado ao desenvolvimento do cérebro, que vai ficando mais capaz de controlar impulsos e focar no futuro à medida que envelhecemos. Uma informação importante: por que será que os adolescentes têm a tendência a protelar mais para fazer as suas tarefas? Você já se perguntou isso? Uma das explicações envolve o fator cognitivo, que envolve o córtex pré-frontal, que é a região do cérebro que fica localizada logo atrás da testa. E essa região, ela é envolvida com várias áreas e ela é considerada uma área muito nobre do cérebro humano. Uma das coisas que o córtex pré-frontal faz é realizar comportamentos que não dão recompensas agora e sim recompensas no futuro. Em outras palavras, o córtex pré-frontal faz a coisa difícil quando é a coisa certa a fazer. Um exemplo: começar a treinar na academia, fazer uma dieta, estudar, fazer um projeto, é uma coisa que talvez você não queira fazer, que é difícil, mas é o certo a fazer. Ele é responsável por racionalizar frente a um problema. O córtex pré-frontal do adolescente ainda não está totalmente desenvolvido. Ou seja, o adolescente tem essa região um pouco menos madura, por isso que existe uma tendência grande a protelar. E o cérebro começa, de fato, a estar totalmente desenvolvido, essa região, por volta dos 22 a 25 anos. É claro que temos que ter consciência de que não é todos os adolescentes, todos os jovens que têm esse comportamento de procrastinar. Porque a pessoa, ela interpreta que o que ela está fazendo é bom e isso trará benefícios a ela, então ela vai fazer. Mas quando ela interpreta que aquilo é ruim, é mais difícil dela ter a atitude de agir e a probabilidade de procrastinar será muito maior. Tem muito a ver com a lente que nós estamos usando no momento. E olha que interessante, os dados mostram que na década de 1970, a taxa de procrastinação entre adultos era de 4 a 5% e atualmente esse número subiu de 15 a 20%, ou seja, quadruplicou. Uma das razões apontadas para esse aumento é o maior número de distrações na vida. A tecnologia, por exemplo, ela pode ser um grande contribuidor para a procrastinação. Hoje, com tantas distrações ao alcance, como redes sociais, o celular, os vídeos na internet, fica mais fácil se distrair e adiar tarefas. Tem também, gente, outro fator que são os traços de personalidade que também influenciam na procrastinação. Pessoas mais organizadas e determinadas tendem a procrastinar menos, enquanto aquelas mais ansiosas ou impulsivas procrastinam mais. Um outro ponto também importante é que a procrastinação ela pode ser influenciada pelas nossas crenças. Atenção! Algumas pessoas adiam as tarefas porque acreditam que não são boas o suficiente ou têm medo de falhar. Olha que interessante! E você sabia que esse é um dos principais motores da procrastinação? É o perfeccionismo. Ele é muito mais comum entre as pessoas perfeccionistas que têm medo de que o trabalho não saia perfeito. Muitas pessoas procrastinam porque querem fazer de forma perfeita, adiando indefinidamente. E isso tem relação com as crenças de insuficiência, por exemplo, levando ao medo de falhar e, consequentemente, a procrastinação. É a crença que uma pessoa tem na sua própria capacidade de realizar uma tarefa ou atingir o objetivo. Quando alguém acredita que é capaz, ela se sente mais motivada a começar e concluir as suas tarefas do dia a dia. Agora, se uma pessoa tem baixa expectativa sobre si mesma, ou seja, não acredita que pode fazer algo bom, ela tende a procrastinar mais. Isso porque, quando achamos que não vamos conseguir, perdemos a motivação e começamos a evitar a tarefa deixando para depois. É o que chamamos de comportamento evitativo. Isso é ainda mais comum quando surgem pensamentos negativos automáticos, como eu não sou boa o suficiente, isso é difícil demais para mim, ou eu já falei antes, então por que eu vou tentar? Esses pensamentos são sinais de baixa autoeficácia e levam à procrastinação. Além disso, essa baixa autoeficácia pode criar o que chamamos de espiral descendente. Isso significa que quando alguém começa uma tarefa já duvidando de si, tende a procrastinar e fazer a tarefa no último minuto, o que geralmente resulta em um trabalho de má qualidade. Quando o resultado final não é tão bom, essa pessoa vai acreditar ainda menos em sua capacidade para futuras tarefas, o que piora a situação. E esse ciclo, ele vai se repetindo, fazendo a pessoa acreditar cada vez mais que não é capaz e levando mais procrastinação no futuro.
Então, a falta de confiança em si mesma é um fator chave para entender por que as pessoas continuam procrastinando. Agora, para quebrar esse ciclo, é importante que as pessoas comecem a acreditar mais em sua capacidade, pois sem isso, a tendência de procrastinação continua. Outra explicação aponta que a procrastinação acontece quando a tarefa parece ter pouco valor. O quanto damos de importância para essa tarefa? A pergunta que a gente pode fazer é: qual é a importância ou recompensa dessa tarefa? Resumindo, a motivação para agir depende de como a gente avalia essas variáveis. Se uma tarefa tem valor alto, parece fácil de ser realizada e a recompensa está próxima. A tendência é de não procrastinar. Por outro lado, se a recompensa parece distante ou incerta, ou se preferimos gratificações imediatas, a procrastinação será mais provável. O outro ponto também importante é: quando tomamos decisões, usamos atalhos mentais chamados de vieses. Esses atalhos nos ajudam a processar informações de forma rápida, principalmente quando estamos sob pressão ou precisamos escolher entre várias opções. Um dos vieses mais importantes para entender a procrastinação é o viés do presente. Isso acontece quando damos mais valor à nossa situação atual e ignoramos o fato de que nossas preferências podem mudar no futuro. Por exemplo, podemos preferir assistir a um filme agora e pensar que teremos motivação para trabalhar amanhã, sem levar em conta que talvez amanhã a gente também prefira fazer outra coisa. A falácia do planejamento também é outro viés importante. Ela ocorre quando ignoramos experiências passadas ao planejar o futuro. Ou seja, mesmo que não tenhamos procrastinado antes e enfrentado dificuldades por isso, continuamos subestimando o quanto tempo e esforço realmente precisamos fazer para realizar uma tarefa. O viés da projeção, ele é parecido. Usamos nosso estado atual para prever o futuro, e isso nos faz criar metas baseadas no que queremos ou sentimos agora, sem considerar que nossos desejos ou motivações podem mudar com o tempo. E por fim, temos o desconto do futuro, que é a tendência de desvalorizar eventos que aconteceram no futuro, dando mais importância a recompensas imediatas. Isso significa que muitas vezes escolhemos fazer algo que nos dá satisfação agora, em vez de focar em atividades que nos trarão benefícios maiores mais tarde. Esses atalhos mentais nos levam a adiar tarefas importantes, favorecendo a procrastinação. Isso significa que mesmo que a forma de procrastinar seja diferente entre as pessoas, os motivos por trás desses comportamentos são geralmente os mesmos. Quando esses fatores se combinam, fica mais fácil entender por que adiamos certas atividades. Os pesquisadores também têm estudado bastante como diferentes tipos de motivação influenciam a procrastinação. Existem dois tipos principais de motivação que precisamos entender: a motivação extrínseca e a motivação intrínseca. A extrínseca é aquela que vem de fora, como uma recompensa, um prêmio ou um reconhecimento de outras pessoas. A motivação intrínseca é aquela que vem de dentro, quando a pessoa faz algo porque gosta ou se sente realizada ao fazer aquilo. Agora, vamos pensar no seguinte: o quanto a gente realmente quer alcançar algo, que é o que chamamos de motivação para a realização. Isso significa que, se uma pessoa não tem motivo claro ou forte para realizar uma tarefa, ela tem mais chances de adiá-la. Ou seja, sem um objetivo concreto ou interessante, procrastinar é muito mais fácil. Já a motivação intrínseca, que é quando a pessoa gosta da tarefa, está menos ligada à procrastinação. Ou seja, quem gosta do que faz, costuma procrastinar menos. E por fim, os estudos mostram que procrastinar não é simplesmente falta de vontade de fazer as coisas. Na verdade, quem procrastina geralmente quer sim realizar as tarefas, mas tem dificuldade de transformar essa vontade em ação. Isso é o que chamamos de lacuna entre intenção e ação. Agora que você entendeu quais são as dinâmicas que acontecem por trás do comportamento de procrastinar, finalmente chegamos na parte 3, que é as estratégias, que são as estratégias para ajudar a diminuir a procrastinação. Eu vou citar aqui 6 principais estratégias e eu vou dividir em 2 grupos. O primeiro são estratégias para mudar o ambiente e a forma como você faz as coisas, e o segundo são estratégias para mudar a sua forma de pensar. Juntas, elas têm maior eficácia. Bom, quais são as estratégias aí comportamentais, tá? Mudar o ambiente e a forma como você faz as coisas. Controlar estímulos e criar rotina. Já reparou como é fácil se distrair quando está tentando trabalhar? Notificações de celular, TV ligada, conversas ao redor, tudo isso tira o foco.
Uma maneira de evitar isso é criando ambientes específicos para realizar as suas tarefas, como uma mesa organizada e sem distrações. Além disso, ter uma rotina estabelecida, como estudar sempre no mesmo local, ajuda sua mente a associar aquele ambiente ao foco. Uma outra estratégia é se expor gradualmente e ter metas claras. Às vezes evitamos uma tarefa porque ela parece difícil ou chata de ser realizada. A dica aqui é começar devagar. Por exemplo, se você precisa estudar por horas, comece com 15 minutos. Ao fazer isso, você quebra a barreira inicial e torna o trabalho menos assustador. Também é importante definir metas claras e específicas. Não adianta dizer, vou estudar. É melhor dizer, vou estudar o capítulo 3 de Biologia por 30 minutos. Olha que interessante, essa estratégia ajuda bastante. O outro ponto também é aumentar o valor da tarefa e motivação. Se a tarefa parece sem importância ou a recompensa está distante, tente fazer uma associação, associar ela com algo prazeroso. Por exemplo, se você estudar por 1 hora, pode se recompensar com algo que gosta, como um café, ou fazer uma outra coisa, ouvir uma música favorita, ou assistir um filme. Outra forma é conectar a tarefa aos seus objetivos de vida. Pense no quanto completar essa tarefa pode te ajudar a alcançar os seus sonhos. Por exemplo, quando eu entrei na graduação de psicologia, eu não pensei, nossa, faltam 5 anos. Eu pensei, daqui 5 anos eu terei o meu tão desejado diploma de psicologia e poderei ser e atuar como uma psicóloga. Além de mudar o ambiente e a forma como você faz as coisas, agora é importante também mudar a forma como você pensa sobre elas. Reestruturação de crenças irracionais. Muitas vezes adiamos algo porque achamos que precisamos ser perfeita. Frases como, preciso fazer isso perfeitamente, ou, se eu não fizer direito, é melhor eu não fazer, são muito comuns. Mas, na verdade, o importante é começar, mesmo que não esteja perfeito. Ao testar essa nova abordagem e entregar um trabalho, você vai perceber que seus medos nem sempre são reais, o que aumenta a sua confiança para as próximas tarefas. O quinto ponto é a entrevista motivacional. Já pensou em explorar os custos e benefícios da procrastinação? O que você ganha ou perde ao adiar uma tarefa? Perguntas como essa ajudam a aumentar a sua consciência e a motivação para mudar. E o sexto item é a gestão de tempo e definição de metas. Outra dica é usar as intenções de implementação, que são declarações do tipo se, então. Por exemplo, se eu entrar no escritório, vou começar a trabalhar na minha apresentação. Isso facilita o início das atividades e combate a procrastinação. Além disso, visualize seu objetivo final e imagine a diferença entre onde você está e onde quer chegar. Isso aumenta a motivação. A seguir, eu quero trazer ferramentas práticas para reduzir a procrastinação de forma resumida. Crie uma agenda. Organize sua agenda com cores e defina prioridades. Compromissos em vermelho são inegociáveis, por exemplo. Respeite sua agenda como uma regra de vida. Outro item, automatize rotina. Facilite o início do hábito saudável. Por exemplo, deixe a água por perto para beber ou escolha uma academia próxima para treinar. Não precisa criar um desafio muito grande de vou fazer uma academia muito distante, porque provavelmente a tendência de você protelar vai acontecer. E module o microambiente. Organize o espaço onde você realiza as tarefas importantes, evitando as distrações. Associe recompensas. Condicione tarefas difíceis a recompensas prazerosas. Por exemplo, eu só vou jogar um videogame após terminar o trabalho. E psicoeducação. Entender os mecanismos da procrastinação já é uma forma de intervenção. Então, lidar com a procrastinação é um processo contínuo. Não existe uma solução mágica, mas com as estratégias certas você pode melhorar bastante a sua produtividade e reduzir o hábito de adiar tarefas. Criar uma agenda organizada, automatizar suas rotinas e ajustar seu ambiente são passos importantes. Além disso, mudar a forma como você pensa sobre as tarefas e aumentar a sua motivação faz toda a diferença. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigada por ficar até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!